Olá, meu nome é Jonathan. Olá, meu nome é Pedro Luiz e esse é o nosso projeto orientado pelo professor Anderson Jante Farias, com o tema Dispositivo de Alimentação para Surdos e Vibração. Então, o que nos trouxe a trabalhar em cima desse projeto? Bom, a ideia inicial surgiu por conta de um amigo do Jonathan que possui um dos ouvidos completamente surdo. E ainda tendo o outro ouvido saudável, ele possui uma grande dificuldade de ser chamado, pois, mesmo nas poucas vezes que ele percebe que está sendo chamado, ele acaba não conseguindo saber qual que é a origem desse som. Então, dessa forma fica claro que pessoas surdas elas possuem uma grande dificuldade em serem chamadas. Afinal, dependendo do nível de perda auditiva, só há duas formas de chamar sua atenção. Uma delas é aparecendo no seu campo de visão e a outra através do toque. E um outro ponto muito importante é que, quando se trata do desenvolvimento de dispositivos para ambientação de surdos, a taxa de aceitação é muito maior quando o dispositivo se adapta à realidade do indivíduo, se aproveitando então os sentidos que ele possui. Por isso, então, a gente vai utilizar a vibração como uma forma de comunicar as informações da fonte sonora. Então, com problema, nós temos, não, como aproximar a experiência sensorial de um deficiente a de um ouvinte pleno, e tivemos, então, como objetivo desenvolver um equipamento capaz de responder estímulos sonoros através da vibração na direção da origem do som. Bom, então para fazer um protótipo capaz de detectar uma fonte sonora e dizer de onde que ela vem, são necessárias algumas etapas. A primeira delas é a recepção do sinal, que a gente optou por fazer através de dois dispositivos KY037, que são microfones com ajuste de sensibilidade. A gente ainda teve que montar um circuito de amplificação do sinal e tratamento, que é o circuito que está na tela. De forma mais didática, ele capta o sinal então no microfone, retifica e filtra, resultando no sinal em azul. Isso é necessário porque o nosso software ele se baseia na diferença de intensidade entre o som no microfone 1 e o som no microfone 2. Como no exemplo, a gente tem uma fonte sonora mais próxima ao microfone 1, logo o sinal no microfone 1 vai ter uma amplitude maior do que o sinal no microfone 2. E com essa diferença de amplitude, a gente consegue ter uma boa noção de onde está localizada essa fonte sonora. A gente usa então o microcontrolador F446RE da STM para ler esses dados e para transportar essas informações para o nosso usuário, a gente usa os VibraCal, dispositivos que quando tem uma tensão aplicada, ele vibra. Inicialmente a gente pensou em dispor esses 8 VibraCals ao redor da cabeça do nosso usuário através de uma faixa, onde eles iriam indicar a direções em direita, esquerda, frente, trás e diagonais, como na foto exibida. A gente então desenvolveu um protótipo usando dois microfones e por isso a gente se limitou então na detecção da fonte sonora em 180 graus e ainda adicionou LEDs para melhorar a nossa visualização do funcionamento do protótipo que identifica direita, esquerda e centro. Para a gente testar a efetividade do nosso protótipo e ver como ele responde a diferentes estímulos sonoros, a gente determinou então diversos critérios de teste. Quanto à fonte de som, a gente usou então o nosso celular no volume máximo sempre, gerando frequências específicas de 400 até 2 kHz. Aqui então a gente tem a tabela com os nossos resultados e plotando essa tabela em um gráfico a gente consegue perceber que, aqui sendo o eixo da distância efetiva e aqui da frequência, que os microfones eles possuem um comportamento bem semelhante, tendo então essa subida gradativa até chegar nesse pico de efetividade em 1 kHz. E com os resultados a gente conseguiu levar, então, elencar algumas limitações do dispositivo. A primeira delas, claro, a detecção em apenas 180 graus, que para fazer a detecção em 360 graus são necessário o uso de pelo menos 3 a 4 microfones. Ainda tem a questão da precisão, que como o nosso circuito ele é intrinsecamente ligado à distância entre os microfones, e a gente pretende dispor dois microfones na cabeça do usuário, logo essa distância acaba sendo muito pequena e a precisão também acaba sendo limitada. Fora então ainda as limitações da distância em que o sinal sonoro é obtido, como a gente pôde ver anteriormente. Pensando nisso, a gente foi atrás de métodos para aperfeiçoar o dispositivo e a gente achou o Bluecoin, que é um dispositivo já fabricado pela ST, que faz a detecção da fonte sonora em 360 graus e possui uma alta precisão. E o uso dele no nosso protótipo daria uma compactação muito grande no resultado final. A gente ainda pensou no sistema de reconhecimento de voz para que em lugares com muita poluição sonora o nosso dispositivo reconhecesse palavras-chave e funcionasse apenas quando fossem detectadas essas palavras. Fique agora então com a demonstração do nosso protótipo funcionando.